Carro de boi. E hoje o carro de boi promete muito, gente. Porque hoje nós temos um carro de boi especial. Quem está chamando todo mundo para o carro de boi é o nosso amigo que acabou de orar. E hoje a reunião está toda com ele. Guilherme, hoje o carro de boi é seu. Manda ver. Muito bem. Obrigado, obrigado. É uma responsabilidade estar aqui na frente falando. Eu sou super tímido, vocês sabem disso. É uma luta diária para mim aí, quebrar essa timidez. Mas depois que eu começo, eu vou me soltando. E carro de boi na minha vida foi um negócio bastante especial. Sabe por quê? Porque ele continua ativo, ele continua carro de boi, porque eu acho que já até falei numa outra oportunidade, minha vida não se transformou no dia que eu tomei uma posição com Cristo, né? E ela está em plena transformação diariamente. Eu tenho, algumas pessoas têm podido ver isso de perto também na minha vida. Mas vou começar aqui da minha história do carro de boi. Lá em 77, quando eu frequentava uma turminha do Juventus. Juventus é um clube que tem aqui, o pior que tem na primeira divisão, agora nem sei que divisão eles estão, mas tinha um clube social muito bom, muito legal. E eu tinha uma turminha lá, e era uma turminha da pesada, né? Uma turminha que arrumava as ruaças e fazia as coisas, a gente... Era lá que eu frequentava, era lá que eu me divertia, era lá que eu fazia qualquer coisa. E numa dessas oportunidades, mais ou menos no meio do ano, tipo maio, junho, alguma coisa assim, eu fui acampar com esse pessoal no litoral aqui em Bertioga, para chegar lá, para vocês terem uma ideia, quando chegava na balsa assim, tinha um morro à direita e era uma trilha, a gente subia, não sei quem de São Paulo foi para lá, é uma pequena praia só de pescadores e cercado, você não entra carro, não entra bicicleta, não entra nada, é a pé, subindo e descendo até chegar nessa praia. Eu fiquei lá uns 15 dias, acampado. Falei para minha mãe que eu ia só para um sábado e domingo, no final fiquei uns 15 dias. Sem celular, não tinha nada disso, né? Não tinha como avisar. Também não tinha telefone lá. Então a gente ficava lá, cozinhando leite condensado. Às vezes o pescador ficava com dó, dava peixe para a gente. E eu pensei que... Eu não pensava, na verdade. Eu, hoje, olhando para trás, o que eu tinha, eu não tinha nada na cabeça. Não tinha celular, mas também não tinha nada na cabeça para estar lá. Porque qualquer perigo que a gente corresse, não tinha como socorrer. Enfim, foi isso que aconteceu. Aí eu volto para São Paulo, né? Um dia eu voltei. Meu Deus, meu pai me pegou. Meu pai é espanhol, né, cara? Eu tinha 20 anos, ele não me bateu. Mas ele pegou pesado. Ele falou umas coisas que ficou ruim para mim. E meu cunhado já estava tentando me arrumar um emprego há uns 6 meses. Eu não ia, fui adiando. Agora acho que eu vou lá ver se tem essa vaga, né? E fui. Fui lá no Superbom. Superbom era uma das empresas do Matarazzo, a linha de supermercado deles lá, que de bom não tinha nada, a não ser uma linda garota que eu encontrei lá na sessão, que é a deusa. A única coisa boa desse Superbom foi isso. E eu cheguei, cabelo oxigenado, camisa aberta, fora da calça, falando só gíria, eu não falava 3 palavras se não tivesse uma gíria no meio, eu não sabia outra língua. E eu fui fazer o teste lá, quando eu entrei na sessão, a menina falou, olha, ali a sessão era o seguinte, gente, é coisa antiga mesmo, as notas fiscais vinham, e numa nota fiscal tem todos os dados, né? O nome da empresa, o endereço, CGC, o código disso, o nome do produto. Isso tudo na época que começaram os grandes computadores, eles tinham que ser passados numa planilha de papel que tinha o seu campo próprio. Cada nota fiscal de cada empresa punha o seu CNPJ num lugar, então a pessoa tinha que ficar procurando, para não perder esse tempo na digitação, criaram um formulário e você preenchia, pegava uma nota fiscal, ia lá e preenchia essa nota, transcrevia ela inteirinha nesse negócio. E era uma linha de produção, então começava ali alguém falando, colocando só o nome da empresa, o outro o código do cliente, o outro punha a inscrição estadual, o CNPJ, e assim foi. Eu fui fazer esse teste, a moça virou para mim e falou assim, olha, aqui, está vendo que está escrito CNPJ? Você vai pegar esse da nota que está aqui, que é esse, começa sempre na esquerda que dá certo, não vai faltar nem sobrar casa. E eu fiz lá o primeiro, falei, nossa, muito bem, você tem aptidão mesmo. Agora você vai fazer um sozinho sem eu olhar. Foi assim, gente. Aí eu fiz.
De novo, eu falei, nossa, faz mais um só para eu ver, escolhe qualquer nota. Aí peguei uma nota, procurando tal CNPJ, eu falei assim, por mim você passou, vou falar com o chefe lá. Meu cunhado que tinha dado uma instrução tão grande que eu tinha que entrar, que quando eu cheguei na mesa do chefe para falar, ele falou, você começa a segunda. Ele não falou se eu passei, se eu não passei, começa a segunda a trabalhar. Enfim, comecei a trabalhar lá e foi ali que eu vi a Deusa pela primeira vez. Eu acho que eu comecei, foi numa segunda ou terça, acho que foi segunda. Eu sei que na quinta-feira e na sexta de manhã foi um grande movimento da Deusa com uma outra menina, a Cristina, a respeito da compra da mochila que ela fez, que não fez, que ela ia, que não ia. Eu estava meio de gaiato lá, olhando, e eu descobri que ela estava indo para Furnas, num acampamento de alvo, que a mim não representou nada, porque eu não sabia o que era. O que aconteceu? Ela foi para esse acampamento, quando voltou, durante a semana, a gente trabalhando junto, ia almoçar junto, saía junto, ia não sei o quê, ela comentou desse acampamento e me convidou se eu podia ir numa reunião aberta. Naquela época se faziam as reuniões abertas, né? Deixa eu baixar um som aqui. E essas reuniões eram lá na casa da Nélida, lá no Alvo Aclimação, quem conheceu. Bom, eu acabei indo lá, e foi lá que eu conheci o Júnior, eu conheci Serjão, Risada, eu não sei se o Marcão já estava nessa época, nem o Edu, mas eu lembro do Levi, do Robertinho, do Levizinho, Guto, né? Aquela turma, Zélia, Norminha, enfim. E a gente ia lá, conversava um pouco, daí a pouco começavam umas músicas, daí a pouco, ou umas brincadeiras, umas coisas assim super besta, mas era muito diferente do que minha turma fazia lá. Aí sentava, porque alguém vinha falar alguma coisa bacana da Bíblia, de Deus, sobre alguma coisa, e a gente acabava, alguém orava, a gente saía, e aí era que eu ficava mais eufórico, que era com esse momento que a gente ia para o Amaral, uma lanchonete que tinha lá. E ali era o point, então ali estava lá. Aí era a minha praia, ficar conversando, tocando piada, e dar risada, e ficar com as pessoas e tudo mais. Então, eu estava ligando nessa turma, eu estava me associando nessa turma por um interesse maior de ter pessoas legais, um pouco diferentes daquela da minha turma lá, que a gente sabia. Depois, muito tempo depois, eu fui saber que aquele caminho era um caminho muito ruim, que se eu tivesse lá, se eu não tivesse sido saído, atraído por Deus, realmente eu estaria enrascado naquela história toda lá. Mas tudo isso, o meu interesse na Deusa como mulher começou a ficar maior por conta dessa proximidade. Aí eu já queria estar junto, não só por conta de eu ter uma nova turma, mas porque também estava a Deusa lá, né? E aí foi indo, que a gente acabou que começou a namorar. Depois disso, a gente foi no primeiro acampamento. Até então, eu só tinha ido em reuniões abertas com o pessoal e um ou outro piquenique. E aí fui nesse acampamento que foi em Serra Negra. Acho que o palestrante, se não me engano, era o Adilson. E que foi muito legal, porque lá nesse acampamento, com todo aquele envolvimento, era a primeira vez que eu estava tendo, assim, por muitas horas seguidas, um monte de gente ao lado, não só 2, 3 horas, mas eu dormi com pessoas, eu acordei com as pessoas. E aquilo foi me atraindo cada vez mais, sem saber o que era. Até que eu tomei a posição, que eu Levi, acho que nesse acampamento foi meu conselheiro. Eu não sabia disso, né? Depois é que eu vim a pensar sobre isso. E ele veio falar comigo e ele perguntou se eu aceitava. Eu aceitei, porque eu pensei, se eu não aceitar, vai dar problema aqui, né? Então, tá tudo tão bom, não vou arrumar uma briga agora. Eu sempre não sou muito da briga. Então, fiquei na boa lá. Aceitei Cristo. E aí, como eu já falei no comecinho, não houve uma transformação do dia para a noite. É uma coisa que está acontecendo ainda, é um processo. Para mim, eu entendo como sendo um processo. O que foi dia para a noite foi a decisão que eu tomei, a decisão de seguir Cristo. Mas o meu envolvimento com Cristo ele foi num crescente ao longo do tempo, com a minha caminhada, e eu fui tendo mais também de Deus, Deus foi lapidando. E, assim, hoje o que eu penso sobre isso é que Deus faz um plano perfeito para cada um de nós. Porque eu já ouvi aqui vários carros de boi, as histórias que as pessoas contaram, e como Deus encontrou em cada um
por um motivo ou outro, por uma forma ou outra, ele nos atraiu para lá e a gente foi. E aquilo foi só um mote, né? Aquilo que me motivava no começo deixou de ser importante, porque o importante agora era essa nova vida que eu estava tendo. Quando nós voltamos desse acampamento, é que eu tomei, assim, acho que contato pela primeira vez com mais decência da Bíblia, ou ter uma Bíblia na mão. Foi com Davi. Lá na aclimação, voltamos e foi ter um estudo, teve lá uma palestra, ele me trouxe a Bíblia, me deu de presente, falou, olha, lê esse texto aqui e alguém vai vir conversar com você. E eu fiquei pensando, mas quem? Né? Daí a pouco, 10, 15 minutos, era o Levi. E o Levi, conversamos sobre aquele texto, as coisas que eu não entendia, ou que eu entendia pouco, e aí começou uma grande amizade. Eu sei que por muito tempo, acho que um ano, o Levi foi meu tutor lá, e a gente fazia estudo junto, lá na aclimação e em outros lugares depois, a gente se tornou grandes amigos. Enfim, isso é uma das histórias de carro de boi. Eu acho que eu tenho umas 500, né? Mas eu quis começar com essa, porque se isso for virar uma série, a primeira temporada tem que ser a primeira coisa, o primeiro, né? Tem outras histórias, como, por exemplo, se um dia as mulheres, principalmente desse grupo, insistirem freneticamente para descobrir como é que foi que Deus me deu uma estratégia perfeita para fazer a deusa cair nos meus braços, assim, derretida de amor e paixão, num dia. O pensamento disso aconteceu em fração de 4 segundos, calculados ali, ó, no papel. Então, numa próxima oportunidade, vou falar sobre isso. Mas, então, Alvo me deu esses amigos, me deu uma nova vida, me deu uma esposa, que deu frutos, que hoje a gente tem 2 filhos, e ainda não temos neto, estamos aguardando esses netos chegar, e eu sei que vão chegar. Então, era isso que eu tinha para falar sobre o meu carro de boi. Obrigado. Muito bom, Guilherme.